Agora vamos falar das conjunções, né? Existem na língua portuguesa dois grandes grupos de conjunção consoante nós falamos. As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As coordenativas estabelecem relação de coordenação, de independência. As subordinativas dão uma relação de dependência, né? Ou seja, ligam orações com ideia de dependência. Tanto as conjunções coordenativas quanto as subordinativas introduzem, em geral, as orações, né? Coordenadas, no caso das coordenativas, e subordinadas, no caso das subordinativas. E, de novo, aquela questão. A preposição vai aparecer de acordo com a regência do verbo ou do nome. Por exemplo, eu digo assim, tenho certeza que você é meu amigo. Tenho certeza que você é meu amigo. Quem tem certeza de. Então veja que neste caso a palavra certeza pede a preposição de. Aí eu sou obrigado a dizer, tenho certeza de que você é meu amigo. Quem tem certeza de. É indevida a construção, gramaticalmente falando, né? Tenho certeza que, porque quem tem certeza de. Então, tenho certeza de que você é meu amigo. Neste caso aqui, existem duas orações. Tenho certeza é uma, chamada de oração principal, e de que você é meu amigo é outra, chamada de oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por que ela é completiva nominal? Porque ela completa não um verbo, ela completa o substantivo certeza. Quem tem certeza de. Completa um nome, por isso que ela é completiva nominal. Tenho certeza de que você é meu amigo. Quem tem certeza de. Tirar a preposição, que significa deixar a frase errada, deixar a frase faltando um pedaço. A frase fica mutilada. Você tem que ter cuidado com isso. Este caso aqui, da oração subordinada substantiva completiva nominal, é também chamado de complemento nominal oracional. Se em vez de um complemento nominal fosse um objeto indireto, seria objeto indireto oracional, a pergunta que me foi feita aí. Então, por exemplo, se eu disser assim, gostaria de que você me ajudasse. Veja, gostaria de que você me ajudasse. Primeiro, quem gosta, gosta de. A preposição depende da regência do verbo. Veja que quem gosta, gosta de. O que nós temos aqui? Gostaria é uma oração, chamada oração principal, e de que você me ajudasse é a oração subordinada. Subordinada substantiva, objetiva indireta. É isto que nós chamamos de objeto indireto oracional. O que é um objeto indireto oracional? É a mesma coisa que uma oração que funciona como objeto indireto da outra. E veja, por ser objetiva e indireta, a presença necessária da preposição. Quem gosta, gosta de. É comuníssimo em português, nós empregarmos a preposição indevidamente e, ao contrário, deixarmos de usá-la quando ela é obrigatória. Este é um caso em que a preposição é obrigatória. Quem tem certeza de. Quem gosta, gosta de. Então, você é obrigado a usar a preposição. Mas, às vezes, ocorre o contrário. Não cabe a preposição e a pessoa emprega. Por exemplo, se eu dissesse assim, deixe-me só ratificar essas informações aqui, por que a preposição? Pela regência do verbo gostar e do nome certeza. Quem tem certeza de. E quem gosta, gosta de. No primeiro caso, nós temos a oração completiva nominal, porque completa o nome certeza, ou complemento nominal oracional, é a mesma coisa. No segundo caso, nós temos a oração objetiva indireta, ou objeto indireto oracional, a mesma coisa, porque completa o verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Agora, conforme eu disse também, é muito comum nós usarmos indevidamente a preposição. Não cabe a preposição e nós tendemos a usá-la. Então, nós cometemos erros, ou por uso indevido da preposição, ou por falta de preposição. Nós deixamos de usar a preposição quando ela é necessária. Usamos-la quando ela é proibida. Por exemplo, você já deve ter ouvido, principalmente político falando assim, penso
de que o Brasil deveria mudar sua política econômica. Quando você diz penso de que o Brasil deveria mudar, observe, aqui nós temos o verbo pensar na oração principal. A oração principal com o verbo pensar. Isso não vem ao caso, né? E a oração subordinada. Mas veja, quem pensa, pensa algo. O verbo pensar está no sentido de julgar, de achar. Nesta acepção, o verbo é transitivo direto. Quem pensa, pensa algo. Então não se admite dizer penso de que. Veja que a presença da preposição indevida é em decorrência da regência do verbo. Quem pensa, pensa algo. Aí você pode estar pensando, mas quem pensa não pensa em alguma coisa? Sim, se estiver no sentido de imaginar, de lembrar. Por exemplo, eu penso em você. Eu passei a noite inteira pensando naquelas crianças que sofrem. Pensar em, no sentido de imaginar, de preocupar-se, de lembrar-se. Aí é pensar em, mas aqui é pensar no sentido de julgar, de achar. Quem pensa, pensa algo. Em síntese, não existe pensar de. Ou você pensa em, ou você pensa algo. Eu pensei que você fosse meu amigo. Pensar no sentido de achar, de julgar. Eu pensei que você fosse meu amigo. Agora, eu pensei em você durante a noite. Pensar em alguém. Perceberam essa diferença? E também, como eu disse, né, o erro aqui. Indevido uso da preposição e você usa, quando o verbo é transitivo direto. Exigida a presença da preposição e você deixa de usar, quando o verbo é transitivo indireto. Quem gosta, gosta dele, mas quem pensa, não pensa bem. Outra coisa importantíssima também, aproveitando o gancho aqui do verbo pensar, é uma situação que ocorre com muita frequência. As pessoas ficam pensando, será que esse verbo é sempre assim? Sempre transitivo direto? Não. Predicação verbal, transitividade de verbo, é contexto. De acordo com o contexto, o verbo muda de sentido, o verbo muda de predicação. Então, tome cuidado com isso. Vou dar um exemplo, aproveitando aqui o verbo pensar, para mostrar que esse verbo tem muitas outras possibilidades de construção. Por exemplo, estou fazendo muito barulho aí? Não, nem tanto, né? Quando eu digo assim, eu penso em você. Veja que aqui é pensar, no sentido de lembrar. O verbo é transitivo indireto, em você, objeto indireto. No primeiro caso, pensar está no sentido de julgar, de achar. No segundo caso, pensar está no sentido de imaginar, de lembrar. Sentidos diferentes. Eu penso que o Brasil deveria mudar sua política, eu acho, né? Eu considero que o Brasil deveria mudar sua política. Eu penso em você, eu lembro de você, eu imagino você, ou seja, sentidos diferentes. Mas o verbo pensar tem outros sentidos, pouco empregados, mas tem. Por exemplo, pensar tem um sentido pouquíssimo usado, que é o sentido de aplicar penso, de aplicar curativo. Você já viu isso? Não? Então, veja que eu digo assim, a enfermeira pensava o dedo do menino. A enfermeira pensava o dedo do menino. Pensar aqui está no sentido de aplicar curativo, verbo transitivo direto, o dedo do menino, objeto direto. Então, pensar no sentido de curar, de aplicar curativo, de ajudar, né, o menino no sentido de aplicar curativo. Então, sentido diferente, pouquíssimo usado. Em Portugal não se diz band-aid, nós usamos aquele curativo, né, chamado band-aid. Em Portugal se fala penso, aplicar penso, aplicar um band-aid. É do verbo pensar, aplicar curativo. Pensava o dedo, aplicava curativo. Tanto que eu posso dizer assim, a enfermeira pensava no soldado ferido. Pensava no soldado, ela se lembrava do soldado, ela se preocupava com o soldado. A enfermeira pensava o soldado ferido. Pensava o soldado, ela aplicava curativo no soldado. Perceberam a diferença, né? Isso existe muito. Por exemplo, gostar. Gostar, nós usamos com a preposição de. Eu gosto de você, eu gosto de futebol, eu gosto de trabalhar. Gostar no sentido de achar bom gosto, de apreciar, pede a preposição de. Eu gosto de futebol, eu gosto de doce, eu gosto de trabalhar. E isso é gostar no sentido de apreciar, né, de achar bom gosto.
Mas gostar também tem um sentido de experimentar. Por exemplo, eu gostei aquele vinho, eu gostei um gole do vinho, ou seja, experimentei um gole do vinho. Tanto que você pode dizer, por exemplo, eu gostei o vinho, mas não gostei dele. Se você está louco, gostou ou não gostou? São coisas diferentes. Eu gostei o vinho, significa experimentei o vinho, mas eu não gostei dele, eu não achei bom gosto, não apreciei. Perceberam? Isso é muito comum acontecer em português, né? Verbos que mudam de sentido de acordo com a vigência. Machado de Assis usava, por exemplo, o verbo cuidar com o sentido de imaginar. Não cuide que vou dispensá-lo de jantar comigo amanhã. Não cuide que vou dispensá-lo, nem penso que eu vou dispensá-lo de jantar comigo. Cuidar no sentido de tomar conta, ele cuidava do neto, cuidar de alguém, no sentido de tomar conta. Não cuide que vou dispensá-lo, cuidar no sentido de achar, de julgar. Sentidos diferentes, regências diferentes.